Muito boa noite a você que assiste a TV Sul Brasil, canal 20 da NET. Está começando mais o programa AgroNews. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Carro-chefe de todas as discussões no que tange a economia do nosso grande oeste, o agronegócio, mais uma vez em pauta aqui no canal 20. E hoje estaremos discutindo tanto, claro, o desenvolvimento do setor agrícola, assim como também o papel da imprensa neste desenvolvimento. E para isso nós estaremos recebendo hoje o jornalista Ageu Vieira. Ele é coordenador do Departamento de Jornalismo da Rede Peperi de Comunicação de São Miguel do Oeste, e também Jumir Secom, responsável pelo setor de comunicação da Cooperalfa. Muito boa noite, eu sou o jornalista Marcelo Lula e está no ar o programa AgroNews. Feito de carinho, feito de paixão, feito de amizade e de coração. O super da família é como você. No seu dia a dia a gente se vê. Vem pro Super Alfa, é economia pra valer. Super Alfa, vem pro Super Alfa. Vem pro Super Alfa, um super feito pra você. Super Alfa, feito você. Imagine um lugar com estrutura completa e de alto padrão, que reúne profissionais da saúde das mais diversas áreas. Biomedical Center, um novo conceito em saúde integrada. Um marco arquitetônico para Chapecó. Requinte, conforto e praticidade. Biomedical Center, um empreendimento da Cálculos Engenharia em parceria com a Meta Soluções Imobiliárias. Faça parte do maior centro de referência do Oeste Catarinense. 3361-7500. O inverno na Idem chega com uma nova proposta. A coleção Outono-Inverno 2010 tem como palavra-chave o couro. E para você ficar na moda com uma peça clássica, a Idem liquida todo o estoque de jaquetas em couro. Confira: jaqueta masculina R$ 250, jaqueta feminina R$ 150. Idem, na Marechal Deodoro 140D, fone 3312-1205. Estamos começando então o programa desta noite e eu começo já cumprimentando a Ageu Vieira. Ageu, é um prazer recebê-lo aqui na TV Sul Brasil. Boa noite, prazer é meu. Boa noite também, Jumir Secom, também é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite e uma ótima conversa a todos nós. Bom, nós vamos começar fazendo uma análise da nossa região, ou até podemos fazer uma análise micro-regional para começar, tendo em vista que tem o Ageu Vieira aqui de São Miguel do Oeste, ele que trabalha toda aquela região do extremo oeste ali através da rede Peperi, e também o Jumir que trabalha aqui na região de Chapecó. É claro que a Alfa tem uma abrangência muito maior, mas você está mais concentrado aqui em Chapecó. Ageu, como você avalia, né, os investimentos na agricultura na micro-região de São Miguel do Oeste e toda aquela região ali do extremo oeste? Nós vivemos lá na região de fronteira uma situação semelhante ao que se verifica em praticamente todo o estado de Santa Catarina e toda a região do sul do Brasil. O agronegócio lá na nossa região é o carro-chefe da economia de todos os municípios. Como é hoje, por exemplo, o agronegócio a nível nacional, que é a principal locomotiva das exportações do Brasil. E nós estamos vivendo um período de retomada do crescimento econômico na região de fronteira e em grande parte isso se deve exatamente à boa fase vivida pelo agronegócio, com destaque, por exemplo, para a produção de leite, né? Também os frigoríficos que estão retomando principalmente exportações, etc., né? Carne suína, né? E isso vem tendo um reflexo em toda a economia regional. Pois é, você acha que você tem acompanhado e você vê que esses investimentos têm partido em maior parte por parte dos governos estaduais e federais, ou os municípios mesmos estão aplicando seus programas, estão conseguindo trabalhar esse desenvolvimento? Eu acho que é um investimento conjunto, mas eu diria assim que a maior parte do investimento que vem sendo feito na região parte da iniciativa privada, não é nem do município, e nem do Estado, e nem da União. É óbvio que todos esses participam com programas, as prefeituras têm programas de incentivo, o Estado já
há muitos anos tem, o governo viabiliza através, por exemplo, de Pronaf e de outros instrumentos. Mas o que nós estamos vendo lá, por exemplo, é a participação das cooperativas, é a participação da iniciativa privada. No ano passado nós tivemos a inauguração de um novo frigorífico em São Miguel do Oeste, né, o frigorífico Sul Vale, exatamente com investimento privado. Nós temos a Terra Viva, que é o grande suporte da produção leiteira lá na região, que é uma cooperativa também. Então, o aporte de investimento na região, que vem realmente fortalecendo a economia regional e a agricultura, principalmente familiar, é da iniciativa privada. Pois é, Jumir, você que está totalmente ligado a este contexto, né, cooperativista, você que faz parte da comunicação da Cooperalfa, como é que você tem avaliado? Claro que nós falamos em desenvolvimento aqui, mas claro, também passamos por momentos de crise, né? São vários momentos que nós passamos aí de crise, principalmente para o pequeno agricultor, né? Isso contando questões climáticas, estiagens, enfim, até a questão de preços também, há uma grande discussão, né, da possibilidade até de preços mínimos, enfim, há uma discussão muito ampla a respeito de preços pagos ao produtor. Mas como você, ligado ao setor cooperativista, um trabalhador, né, como uma empresa como a Cooperalfa, uma grande empresa, como você avalia também este momento atual do agronegócio aqui na nossa região? Bom, boa noite a todos. Eu acredito assim que, primeiro só agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, trocando essas ideias num espaço que Chapecó deve valorizar bastante no meu entendimento. Eu percebo que onde o agronegócio se desenvolve, seja ele cooperativado ou não, o índice de desenvolvimento humano das famílias envolvidas nos processos produtivos, ele melhora. Isso existe inclusive pesquisas que provam isso. Por outro lado, existe, digamos, um desgaste maior no próprio, digamos, convívio familiar de alguma forma, porque a pressão que esses modelos produtivos exercem nas famílias, trabalhando inclusive fim de semana, à noite e tal, é também maior. Tem que reconhecer isso. Mas nas regiões onde não existem agroindústrias, onde a transformação da produção não acontece, onde a produção primária apenas existe, ou seja, só produz o grão lá, o milho, e vende para alguém, sem que esse milho vire carne ou vire leite, por exemplo, né, o frango, ali existe maior índice de pobreza. Isso é notório, né, isso acontece no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Então eu percebo que o agronegócio, como o Ageu falou, é sim a locomotiva das nossas cidades, né, e vai continuar sendo. Por isso que ele carece cada vez mais de um aparato estatal para que esse Estado evite os desmandos do mercado. O mercado por si só é canibal, é canino, ele é desgovernado, né? Então, quando acontece digamos assim, uma situação caótica, por exemplo, de excesso de produção, que por incrível que pareça, por um lado você tem um volume de produção, mas por outro você gera oferta e demanda, vai gerar uma queda de preço. Deveria ter um Estado forte para buscar esse equilíbrio, né, nesses preços, e nem sempre isso acontece, né? É mais ou menos por aí. Certo. Mais da metade da população catarinense, né, já que nós entramos nessa questão do cooperativismo e da agroindústria em geral, mas mais da metade da população catarinense está envolvida com o cooperativismo. Os senhores conseguem enxergar, por exemplo, a agricultura no estado de Santa Catarina, pelo menos, fora do cooperativismo daqui a alguns anos? Olha, eu acho que tem surgido algumas alternativas, né? E essas alternativas são interessantes, mas talvez ainda sejam insuficientes. Principalmente hoje, por exemplo, a questão do financiamento agrícola através do Pronaf e da garantia de preço, né, que o agricultor que busca esse financiamento tem na hora da comercialização. Eu acho que isso abre uma alternativa, abre caminhos para que, mesmo fora do cooperativismo, se tenha uma produção um pouco mais segura, né? O cooperativismo é o grande guarda-chuva da produção rural, né? Muitas pessoas, a gente sabe, têm críticas ao sistema cooperativista. Agora, é impossível não reconhecer que o cooperativismo consegue manter o homem no campo com renda assegurada, com uma condição mínima de vida que dá dignidade à sua família, né? E eu acredito que esses sistemas de garantia de preço
de seguro agrícola, embora seja o Proagro, que tem todas aquelas questões, por exemplo, desde a elaboração de um projeto que depois tem que ser seguido à risca, senão o agricultor vai ter problemas. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses financiamentos oficiais, esses mecanismos de garantia oficiais, podem fazer com que o agricultor tenha alguma perspectiva, mesmo fora do cooperativismo. Certo, Jumir? Eu percebo assim, o modelo de cooperativismo, cooperativas que se desenvolveu aqui no sul do Brasil, algumas entraram até em decadência pela má gestão, pela visão pouco agressiva, pouco empreendedora, né? E tiveram uma visão meramente social, distributiva, né? Elas não aguentaram. Por outro lado, as cooperativas que permaneceram no mercado estão hoje vivas, gerando tributos, né, pesados, por sinal, uma carga tributária violenta que recai sobre as cooperativas, e tem muita gente que acha que a cooperativa não paga nada, né? Ou seja, são pessoas desinformadas. Essas cooperativas, elas também têm um grande desafio, de não exagerar na dose acumulativa, porque se essas cooperativas, vamos pegar o caso da Cooperalfa, né? Solidez financeira garantida e tudo mais. E por isso ela tem, por exemplo, um sistema de distribuição de renda, que é a cota capital. Essa cota capital já distribuiu perto de 40 milhões de reais, né, aos associados. Outros 80 e poucos milhões estão creditados para serem distribuídos quando os novos associados alcançarem 60 anos ou 68 anos. Então, quer dizer, ela está tentando encontrar um meio termo entre o equilíbrio financeiro, quer dizer, ela não pode pensar em piscar, porque ela pode sim, né, de repente, não ter sucesso lá na frente. E pode fechar as portas como muitos fecharam, né, sem citar nomes aqui. Por outro lado, ela precisa alimentar a base. Olha o desafio, é um fio de navalha. Né? Ela tem que alimentar a base. Por quê? Porque se ela não alimentar com os resultados desse ganho coletivo, e ela vem tentando fazer isso, é só um exemplo, mas outros cooperativos poderiam ser citados aqui, né? Vai acontecer o quê? Vai fazer com que essa propriedade ligada à cooperativa se enfraqueça. E esse não é o propósito do cooperativismo. Não é o propósito. Mas é um sistema que tem dado certo, né, Jumir? Porque de modo geral, que, sim. Apenas 2 cooperativas fecharam nesses últimos anos, né? Se você considerar os últimos 40 anos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são dezenas de cooperativas agropecuárias, é bom que se diga, porque o segmento do cooperativismo brasileiro são 13, né? São 13 segmentos. Tem o segmento médico, cooperativas de crédito que está em franca expansão, e outros, o habitacional que está crescendo, e outros. Mas, de modo geral, as cooperativas que foram geridas de forma não profissional, grandes ou pequenas, né, elas quebraram. Desapareceram. Elas desapareceram, e não foram poucas. Nós vivenciamos não uma foram, situação não foram poucas. Exatamente disso, né? De hoje, por exemplo, a Cooperalfa assumiu, incorporou a Cooper São Miguel, que era uma cooperativa fortíssima, de grande importância regional, né? E a Cooper São Miguel quebrou, e o modelo cooperativista na região foi salvo pela Cooperalfa. Bem registrado. Mas vocês acham que, então, a tendência é as pequenas cooperativas, as menores cooperativas, cada vez mais irem se agregando ao sistema Aurora, eu diria assim, as cooperativas ineficientes, independente do tamanho, como está colocando o Jumir. Exatamente. Porque a Cooper São Miguel era uma cooperativa de grande porte. Sim. Né? Mas foi ineficiente, né? E se não fosse a incorporação pelo sistema Alfa, ela provavelmente teria quebrado. Com certeza. Na verdade, na época as dívidas eram quase que impagáveis, né? E houve sim lá, inclusive na época houve uma participação da própria Aurora, é bom que você reconheça isso, né? Para fazer com que a Cooper São Miguel virasse, né, um braço fortíssimo, inclusive, da Cooperalfa. Porque a região do Extremo Oeste é extremamente produtiva, as pessoas de um potencial, né, grande no leite e outras atividades, e foi realmente a gestão, né? Existem pequenas cooperativas, por exemplo, pequenas mesmo, aqui na nossa região, inclusive, cuja rentabilidade líquida é maior, proporcionalmente falando, do que grandes cooperativas. Quer dizer, o modelo, ele é, sim, interessante, porque ele une a visão empreendedora, por isso que se chama sociedade-empresa. Uma cooperativa não é uma empresa, e também não é apenas uma sociedade. Ela é sociedade enquanto
envolvedora de pessoas na gestão, e aí vem o princípio da democracia, porque onde meia dúzia de diretor manda e não consulta a base, também não é cooperativa. Ou seja, o fator sociedade fica em segundo plano, né? E também é uma empresa, ou seja, tem que aprender a gerenciar custos, tem que fazer planejamento estratégico, tem que ter visão agressiva de mercado, tem que inovar, né? Tem que ter profissionais competentes e tem que ter um associado, principalmente, produzindo para o mercado, com visão de mercado. Se não for assim, o lado empresa de uma cooperativa, né, que é o dinheiro é o coração da máquina, não adianta, né? Não vai funcionar. Então é por isso que eu vejo assim, que o modelo, fechando a resposta, o modelo cooperativista é viável, desde que tenha seriedade, transparência nas informações que são pulverizadas dentro do seu núcleo, né, para os seus associados, funcionários e também para a comunidade, e também visão empreendedora, por que não? E logicamente visão social, né? Porque também não adianta acumular sem fazer com que os participantes daquele processo não tenham o devido resultado contabilizado no seu bolso. Você está assistindo ao programa AgroNews aqui no canal 20 da NET, todas as quartas-feiras, com reprise aos sábados. Programa sempre às 20 horas e 15 minutos. Hoje nós estamos discutindo o agronegócio regional e também o papel da imprensa neste contexto. Voltando àquela minha pergunta a respeito do cooperativismo e de uma projeção de uma vida no agronegócio daqui a um tempo, daqui a um período,